Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações, purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abedênego, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante, sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abedênego responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abedênego, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abedênego e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este:
mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus, a um Filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória. A vós, louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós, louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós, louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A Ele honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Honra, glória e poder e louvor a Jesus, vosso Deus e Senhor. Louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Honra, glória e poder, louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então:
o nosso pai Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos seguindo a nossa liturgia. Hoje, a narrativa do profeta Daniel, que fala da região exatamente onde Nabucodonosor reina, é a região do Iraque atual. Vejam vocês que o Iraque tem uma história imensa de cultura, uma história imensa de também sofrimentos, que se estendem até o nosso tempo. Não é à toa que foi tão importante há poucos dias, poucas semanas, 2 semanas atrás, a visita do Papa Francisco ao Iraque, e exatamente a estes lugares em que hoje o texto do profeta Daniel faz referência indireta à região de Sidraque, Misaque e Abdênago, que foram torturados e foram conduzidos ao suplício, mas diz o texto do profeta Daniel, eles foram salvos pela fé, a fidelidade ao Deus verdadeiro. É claro que aqui é uma história metafórica para falar de pessoas livres, pessoas que não consideram que a subserviência, pessoas que não consideram seguir padrões impostos, são para eles elementos de extrema importância. O importante é a fidelidade, e uma fidelidade no caráter. Podemos aqui imaginar uma fornalha ardente, 3 jovens lançados nela, uma fornalha 7 vezes mais cheia de lenha, para que nada sobrasse dos corpos deles. Mas na verdade toda essa narrativa é para demonstrar que muitas vezes nós falamos de um Deus, mas na vida praticamos uma outra fé. Temos deuses em oposição dentro de nós. É o caso do rei Nabucodonosor, que fez um Deus para si, do tamanho dele, com as conveniências dele, e o fez numa estátua de ouro, porque os outros, mais pobres, fizeram os deuses com as suas estátuas mais simples, mais humildes. Inclusive no mundo politeísta grego, conforme a importância dos deuses, as estátuas eram colocadas em prateleiras em níveis diferentes. As prateleiras inferiores dos deuses inferiores e as prateleiras superiores dos deuses superiores, mais importantes, os deuses em geral das elites do poder político e econômico. Deus, com letra minúscula, aí era uma figuração de interesses pessoais. Cada Deus um interesse. Por isso nós devemos tomar cuidado, porque nós podemos pôr uma tarja Jesus, mas estarmos diante de um Deus que não é o próprio Jesus de Nazaré. Jesus mesmo dizia: vocês ouvirão, Senhor, Senhor,
mas não os sigais, porque não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, como também não é todo mundo que diz a verdade vos libertará, que está seguindo exatamente o que Jesus disse no Evangelho. Porque são palavras manipuladas, são textos que foram dobrados, quebrados, manipulados para dizer o que interessa, para dizer e manipular as consciências. Inclusive aqui no Brasil, o nosso problema maior não são os outros deuses que não são cristãos, é usar o nome do Deus cristão para cometer abominações, como nós observamos. É com o nome de Deus que se defrauda o próximo, é com o nome de Deus que se ganha a eleição, é com o nome de Deus que se torce a justiça, é com o nome de Deus, é com a verdade vos libertará, que se engana a população. Por isso tomemos cuidado, porque os filhos de Abraão, como diz o Evangelho de hoje, foram cruéis perseguidores do Messias, o Cristo. Eles se achavam muito fiéis seguidores, filhos de Abraão. Mas Jesus lhes diz: se vós fosseis filhos verdadeiramente de Abraão, vocês me ouviriam e me respeitariam. Não poderiam, porque na verdade revestiram com a carapaça de um discurso religioso judaico uma prática totalmente voltada a constituir situações de opressão e de privilégios de poucos. Por isso, quando eu ouço alguém dizendo que cada um respeita a religião do outro, é verdade, mas não confundamos, não achemos que a religião de todo mundo vai, por causa disso, se coligar aos aspectos religiosos dos valores cristãos. E nem confundamos que muita reza, muita novena, muito discurso, inclusive de padre, infelizmente, tenha tantos valores evangélicos. Principalmente quando a gente, acompanhando as redes sociais, acompanhamos verdadeiras abominações em formas de discurso religioso, contra a saúde pública, contra a vacina. Poucos dias atrás ouvia que um padre no Rio de Janeiro fez discurso de que a gente tem que aceitar que o mundo vai morrer mesmo, então vamos morrer, né? Vamos todo mundo sair, vamos tirar as máscaras, vamos lotar as festas, vamos encher a praia de Copacabana, porque morrer a gente vai mesmo. Certamente foi advertido pelo bispo dele, porque é um perigo alguém que toma posse do microfone e do nome sagrado de Deus para dizer abominações, para fazer interpretações torcidas de textos bíblicos, para se aliar aos malvados, para se juntar aos debochadores, para dar legitimidade aos opressores, para se calar diante das injustiças, para esconder e escamotear com o seu pietismo religioso as suas próprias hipocrisias. O texto de hoje, minhas irmãs e irmãos, é um texto grave se falarmos do clero. As advertências bíblicas do texto são seríssimas para as lideranças religiosas, para aqueles que têm a responsabilidade de refletir e trabalhar segundo a proposta de Jesus de Nazaré. Mas isso se estende a todos nós,
para que nós não vivamos um falso pietismo, uma religião desconectada da realidade, em que o nosso discurso, os nossos cultos, as nossas celebrações, por mais que tenham aparência e linguagem fundamentadas na linguagem e nos escritos do Evangelho, se encontra tudo isso muito distante do que Jesus nos ensinou. Pensemos nisso individualmente e avaliemos tudo isso coletivamente. E depois continuemos frequentando as redes sociais, continuemos a ver o que por aí se passa e façamos tudo isso à luz dos critérios verdadeiramente do Evangelho, para nós podermos discernir quem é verdadeiramente, por fidelidade de caráter, filho e filha de Abraão. E agora, dando continuidade à nossa celebração, ofertemos o pão e o vinho, que se tornarão o corpo e o sangue de Jesus neste altar. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade este sacrifício, para que seja proveitoso a nossa conversão e a salvação de todo o mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Odilo, Luiz Carlos e os outros bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Gostaria de fazer referência a todos os falecidos que vocês, meus irmãos, pela internet, pelo Facebook, foram colocando para esta missa. São irmãos, amigos, mães, pais, filhos, filhas. Deus tenha compaixão dos nossos mortos. Gostaria de mencionar alguns. Antônio Ferreirinha, que foi membro da nossa comunidade. Seu Manuel, também do grupo dos homens que rezam. O Beto, filho da Cidinha, que faleceu de Covid ontem. Lembrar o seu Antônio Carreira, que faleceu também ainda esta semana de câncer, membro da nossa comunidade. E poderíamos nos lembrar de tantas mais pessoas, nossa irmã Dirce Caron, e tantas mais pessoas. E como passamos do número de 3.000 mortos por dia, 3.153 pessoas morreram em 24 horas, vítimas da Covid,
E alguns desses, entre o número dos mortos, são aqui na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, ou amigos e parentes de pessoas desta comunidade. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, como os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Quem está acompanhando a missa pela internet, agora aqui somos pouquinhos, a equipe que ajuda. Convido cada um que aqui comungou comigo agora, eu vou comungar, a rezar por todos vocês e pelas intenções que vocês colocaram para a nossa missa deste momento.
Oremos. Ó Deus, que o sacramento recebido nos seja um remédio do céu, para que expulse os vícios de nossos corações e nos mantenha sob a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando a vocês que domingo de Ramos, haverá missa aqui na igreja às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Por quê? Mudamos um pouco mais o horário. Porque a missa é transmitida pela internet, não é possível a presença de fiéis, a não ser a equipe de liturgia para se desenvolver a missa. Mas convidamos vocês a acompanharem a missa pelas redes sociais da paróquia, o Facebook da paróquia e o YouTube da paróquia também. Nas duas mídias nós estaremos transmitindo, e logo que terminar a missa, nós vamos ficar aqui na rua Serra do Japi, na calçada da igreja, para abençoar as pessoas que passarem com os seus carros com os ramos dentro. Vamos abençoar os ramos assim, para que todos possam ter os seus ramos abençoados, os que quiserem. E se você conhece alguém que queira, alguém lá do prédio que não vai poder vir, traz o raminho, traz um pouco mais para levar para alguém, para entregar para alguém. Faça do jeito certinho, com máscara, com álcool gel na mão, para a gente cuidar bem da saúde um do outro, de todos nós, e desenvolvermos o que é possível nesse período de dificuldades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo